comum, né, nesse período como de carnaval, a gente se permitir comer um pouquinho mais, consumir bebidas alcoólicas, alguns com moderação, outros nem tanto. E além de alterar o relógio biológico, né, sacrificando o tempo de sono, descanso do corpo. Também são alguns exemplos. E claro que o nosso organismo sente tudo isso. Mas como nos recuperar? Até porque, gente, quarta-feira de cinzas, já ao meio-dia, muita gente começa a trabalhar, já que é ponto facultativo. Não é o nosso caso, que chegamos cedinho aqui para fazer jornal com vocês, mas é claro que a gente vai trazer muitas orientações. Esse é o tema da nossa entrevista agora com o nutrólogo André Weinert, que vai conversar com a gente. Tudo bem, André? Seja bem-vindo, bom dia. Quarta-feira de cinzas, muita gente ainda só querendo sobreviver, hein? Bom dia, tem muita gente ainda, nem começou, nem o feriado para muita gente não acabou, né? Para mim, para você, já acabou já começamos, né? Ou muita gente nem teve feriado, mas não é a grande realidade. A maioria das pessoas aproveitou esse carnaval. Eu espero que com um pouco de consciência, né? Mas sempre tem aqueles que aproveitaram de uma maneira, exageram, como sempre, né? Independente de como aproveitar o carnaval, vamos trazer as orientações e cada um vai dosando também agora como se recuperar dos dias de folia. Eu queria que você esclarecesse para a gente quais as principais consequências para o nosso corpo, para o nosso organismo, depois de sair da rotina nesses dias de carnaval. Olha, primeiro, o carnaval, primeiro que é uma época que é muito quente, muito calor, né? Então, é um primeiro cuidado que a gente sempre tem que ter para não desidratar. Esse calor, esse sol, né? O sol e as pessoas acabam ficando na rua e a gente acaba deixando de se cuidar. Porque na nossa rotina, a gente sempre tem nosso horário, acordar, vai trabalhar, né? A gente entra numa rotina de alimentação, de hidratação, de exercício e quando tem um feriado, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. E o carnaval é uma época que as pessoas acabam até exagerando um pouco. Então vão para os blocos, vão se divertir, vão passar praticamente o dia fora. Então são lugares que geralmente, né, o acesso à alimentação um pouco mais saudável, ela fica mais prejudicada, mesmo o acesso à água, à hidratação, e as pessoas acabam consumindo um pouco mais de bebida alcoólica, então acaba desregrando, né? E nosso corpo ele acaba, claro, né, qualquer período que a gente faça, o corpo ele tem algum desencontro, algum desarranjo, ele demora um pouco a se recuperar, mas eu acho que a gente pode ficar tranquilo porque ele acaba se recuperando, mas a gente pode, nesse período agora pós-carnaval, a gente trazer de novo um equilíbrio para o organismo. Ele vai se adaptando. Então, a primeira dica, eu sempre falo para todo mundo, né? As consequências de 2, 3 dias de carnaval que você exagera, ela não vai trazer grandes malefícios a longo prazo. Mas ela pode ser prejudicial se você continuar fazendo isso sempre. Então, nesse período que você se hidratou menos, que você consumiu um pouco mais de bebida alcoólica, não se alimentou direito, dormiu muito mal, tente trazer de novo um equilíbrio nesses próximos dias, tá? Para você não ter as consequências. As consequências imediatas, você pode ter um pouco mais de dor de cabeça, um pouco mais de fadiga. Hoje é um dia que as pessoas vão se queixar um pouco mais de cansaço. Então, são pequenas alterações que o corpo ele sofre nesse primeiro momento, mas que tende depois a se recuperar normalmente. Agora, o que a gente precisa observar para saber que o nosso corpo está precisando de uma ajuda? É o intestino? É a pele? A boca mais seca? Além da dor de cabeça? Quais são os sinais que o corpo ele dá? Porque o nosso corpo é inteligentíssimo. Quais são esses sinais para a gente poder tratar adequadamente, recuperar adequadamente? Ó, você pegou num ponto muito legal, né? Você falou do intestino, mas geralmente os primeiros sintomas que a gente tem primeiro, um pouco mais de cansaço, afazeres normais, a gente acaba fadigando um pouco mais do que o normal, tem dificuldade de voltar para uma rotina de exercício, pode hoje ficar um pouquinho mais sonolento, pode sentir um pouco mais de sede, o intestino ele pode mudar, ele pode prender um pouquinho mais. Às vezes tem pessoas que acabam, né, tendo um pouco mais de intestino solto por conta de alimentos de má conservação, mas geralmente o intestino muda um pouco o fluxo intestinal. Então são sinais que o nosso próprio corpo dá, foi como você falou, ele é muito inteligente e ele nos dá alerta. Então um pouco mais de fadiga, um pouco mais de sonolência, um pouco mais de cansaço, dificuldade de raciocínio. Então parece que hoje tudo vai ser um pouco mais difícil, parece que hoje fica naquele delay, né? Nosso corpo ele demora para se recuperar, às vezes uma
uma pequena caminhada, ou até a tentativa de voltar para a academia hoje vai ficar mais dificultosa, porque você não vai conseguir ter a mesma resposta do seu corpo, ele vai se cansar muito mais fácil. Então, cansaço mais fácil, fadiga mais fácil, um pouco mais de sonolência, um pouco mais de boca seca, um pouco de dor de cabeça, um pouco mais assim de dificuldade de entrar no ritmo de novo, alterações intestinais podem acontecer sim. Então são esses sinais de alerta que a gente tem que ter, que nosso corpo está dando alguma coisa e fala assim, opa, a gente precisa recuperar isso aqui desses dias que a gente passou um pouco mais na folia. Aquelas medicações, sachês que são vendidos em farmácias, são de fato também, André, uma forma eficaz na recuperação do nosso organismo ou não? Podem ser, mas o mais importante do que a gente usar medicamento, a gente usar esses sachês, é voltar a ter uma rotina, né? Então, o principal ponto é uma boa hidratação, né? Consumo, voltar a hidratar. Nosso corpo, a grande maioria mais de 60% do nosso corpo é formado de água. Então, a gente precisa ter uma recuperação até para essas medicações, esses, né, sachês, esses suplementos, eles poderem funcionar de uma maneira adequada. Então, antes da gente falar de medicamento, antes da gente falar de sachê, vamos falar de uma boa hidratação, vamos falar de voltar para uma alimentação saudável, ter um descanso importante para o corpo poder recuperar. Se você juntar uma boa hidratação, se você juntar uma boa alimentação novamente, você pode até utilizar esses sachês, porque muitas vezes, somente no excesso de bebida alcoólica, tem uma sobrecarga do nosso fígado, né? Tem uma desidratação, uma sobrecarga do nosso fígado. Então, a famosa ressaca, né? Se você mesmo que consuma esse sachê, mas não dê para o teu organismo uma maneira adequada dele poder se defender, né? E a água, ela entra muito importante, a hidratação é muito importante nesse ponto, mesmo a eficácia desses sachês, a eficácia dessas medicações, elas podem ser prejudicadas. Então, você pode utilizar alguma desses medicamentos para recuperação de fígado, para melhora de todos esses sintomas. Eles vão melhorar os sintomas na hora. Então, analgésico para dor de cabeça pode melhorar? Pode. Mas se você não tiver uma base muito boa, mesmo as medicações elas podem ficar um pouco mais defasadas na hora dela cumprir aquilo que ela precisa fazer. André, eu quero trazer com você agora também algum alerta até em relação àquelas receitas de internet. Tomar chá de não sei o quê, consumir vitamina não sei das quantas, mas sem algum tipo de orientação. Qual o cuidado que precisa ter nesse momento? Ó, uma coisa que eu falo para todo mundo é a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você consumir uma vitamina, né, por uma ressaca de pós-carnaval, não vai te trazer grandes benefícios, porque o seu corpo precisa de vitamina 365 dias do ano. Então, isso seria uma reposição mais a longo prazo. Receitas caseiras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, no princípio, no primeiro momento, pode até fazer um efeito, né, um chá para ajudar no estômago, um chá para o fígado, mas também tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai comprar algum chá pronto, a gente vai comprar e vai fazer alguma coisa em casa e a gente não tem um controle real daquilo que a gente está ingerindo. Então, ao invés da gente colocar essas receitas caseiras ou consumo de vitaminas em grande quantidade, foi o que eu falei, né? A gente está conversando desde o início. O nosso corpo ele vai responder, ele vai voltar a se equilibrar normalmente. Pode ser que demore um pouquinho mais, não é do dia para a noite, né? Então, muitas vezes a gente ficou 3, 4 dias, né, exagerando, e não vão ser em 10, 12 horas que o corpo vai se recuperar. Então, às vezes ele demora um pouco. Se você quiser consumir vitaminas ou receitas de chá ou alguma coisa caseira, tomar um pouco de cuidado com isso, para também não se prejudicar, tá? Então a gente às vezes cai muito nessa de vi na internet, minha amiga tomou, minha vizinha tomou, e nós vamos fazer uso também porque acha que vai ajudar, vai funcionar, e muitas vezes não é bem assim que acontece. Então tomar cuidado com exagero de vitaminas, exagero de chás, exagero de receitas caseiras, entre aspas, milagrosas que podem aparecer na nossa frente. Quais alimentos são indicados nessa fase de recuperação, André? Ó, sempre que a gente for falar, alimentos são os melhores, né? E aí vamos esquecer os produtos industrializados, sempre que você focar um pouco mais nos alimentos. O mais importante, água ou alimentos que contenham uma quantidade de águas e de nutrientes e de fibras e nutrientes bons para a nossa saúde. Então, legumes, verduras, frutas,
as proteínas, né? Então, ovo, carne podem ajudar numa recuperação muscular, podem ajudar a nossa célula a se recuperar com os nutrientes, oxigenar muito melhor o nosso organismo. Então, hidratação com água e alimentos ricos em água, né? Então, as frutas com casca, e se você for consumir, por exemplo, uma fruta sem casca, colocar alguma coisa como uma chia, colocar como uma aveia, alguma coisa para te ajudar nessa recuperação intestinal, na recuperação do equilíbrio dos nossos nutrientes no nosso organismo. Então, leguminosas, as próprias folhas, né, as folhas cruas ou as folhas cozidas. Então, fazer uma alimentação colorida, uma alimentação saudável com alimentos saudáveis e uma hidratação muito boa. E a hidratação é outro ponto importante. Não é pegar e ficar o dia inteiro sem consumir água ou consumir os líquidos e chegar à noite e tomar um monte, tomar 2, 3 litros. Isso não vai ajudar. A hidratação ela tem que ser durante o dia, ela tem que ser paulatina, ela tem que ser recorrente. A frequência da hidratação é mais importante. Então, você vai oferecendo líquido, você vai oferecendo nutrientes durante o dia para o organismo para ele poder se recuperar com mais facilidade. Ai, vai limpando o organismo, né? Agora, André, eu queria trazer com você, antes de encerrar, o lado mais estético da pauta. Como poder reduzir inchaço, sensação do corpo pesado. Também são dicas importantes. Eu tenho certeza que muita gente está esperando essa resposta. Importantíssimo. Eu entendo assim, a gente quando fala também de inchaço, das pernas inchadas, da pele ruim, isso também ele é consequência desse exagero. E muitas vezes a gente acha assim, se eu tiver com a perna inchada e eu ficar tomando mais água, vai inchar mais ainda, então não vou tomar líquido. Então, primeiro grande erro. Se você ter esses inchaços, essas alterações na pele, elas vêm de um desequilíbrio. Então, voltar a reequilibrar. Fazer exercícios é importante, fazer alongamentos, fazer exercícios. Volto a falar da hidratação. Tomar a hidratação, você pode consumir água de coco, você pode consumir a água mineral, água natural, fazer algum suco rico em vitamina C, por exemplo. Então, água com limão, ela pode ajudar bastante. A vitamina C é um excelente antioxidante. Consumo de fibras, e é outro ponto legal até não só para a parte estética, mas para a saúde, quando a gente vai consumir fibra, é importante que a gente consuma água, porque se você não consumir água e consumir muita fibra, você também pode constipar, pode dar alteração intestinal. Então a ideia aqui é que faça o intestino funcionar, faça com que as células de novo voltem a funcionar para que esse edema, esse inchaço, a característica da pele mais ressecada também suma. Então consumir alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, por exemplo, beta-caroteno é muito legal, então os carotenoides, então esses alimentos avermelhados, alaranjados, eles trazem uma quantidade de antioxidantes muito boas. Aquelas frutinhas mais avermelhadas, né, como morango, mirtilo, também tem uma quantidade de antioxidantes e de fibras muito legais. Então, se você consumir esses alimentos mais coloridos, em uma boa quantidade, pode inclusive melhorar o aspecto da pele, pode melhorar o aspecto intestinal, né, que você falou muito bem no início da nossa conversa. Trabalhar o nosso intestino é um ponto fundamental, não só na parte clínica, mas também na parte estética. Então, são todos esses fatores que podem ajudar nessa recuperação, inclusive estética pós-carnaval. Perfeito, nós conversamos com o André Weinert, ele que é nutrólogo, trazendo orientações valiosíssimas para a gente se recuperar depois deste carnaval. Muito obrigada, André. E não é clichê quando a gente fala, né, da saúde acontecer de dentro para fora. O nosso corpo, ele é um espelho daqueles hábitos que nós temos. Alguns dias de folia atrapalham um pouquinho, ali tem um resultado de curto prazo, mas depois dá para recuperar. Muito obrigada, viu, André? Até a próxima. Excelente quarta-feira para você. Obrigado, bom dia a todos. Um bom dia.